Boa noite, tudo bem com você? Que alegria estar aqui nessa noite para poder conversar um pouquinho sobre a amamentação. O Instagram agora está avisando para mais mães que eu estou ao vivo. Essa é a nossa grande oportunidade de bater um papo, de conversar. E você que entrar agora ao vivo comigo, fique à vontade para tirar suas dúvidas, para perguntar aquilo que você tem vontade. Muitas vezes você tá aí com o seu bebê sozinha, não tem para quem conversar, para quem pedir ajuda, né? Então esse é um momento, né, de bate-papo que a gente pode então compartilhar, né, aqui todas essas dúvidas, essas dificuldades sobre a amamentação. E hoje o tema é bico de silicone, né? Você conhece o bico de silicone? Eu até trouxe um aqui para mostrar, né? Porque talvez se você ainda é gestante, está me acompanhando aí, você talvez ainda já tenha ouvido falar, mas talvez não conheça ainda, nunca tenha visto um bico de silicone, né? E nada mais é, né, do que na verdade, uma películazinha de silicone, né, bem maleável, e ela tem alguns furinhos aqui na ponta, não sei se vai dar para você conseguir visualizar, né, ela tem ali alguns pequenos orifícios, que é por onde, teoricamente, o leite sai, né. Então, o bico de silicone é comumente usado, né, pelas mulheres aí, era até um tempo atrás, né, era recomendado, inclusive, que as mulheres que tivessem mamilos curtos ou planos, então que usasse, né, esse bico e dessa forma, né, ele ficasse mais protuso, né, olha como ele fica mais protuso ali, mais saliente, né. E também, em outra ocasião que comumente era utilizado o bico de silicone, o bico intermediário, era também quando essas mulheres estavam com fissuras de difícil cicatrização, estava com muita dor para amamentar, então utilizava-se esse bico para que o bebê não pegasse, né, não fizesse a pega ali, justamente naquela região que estivesse mais dolorida, né? Então, geralmente essas eram as circunstâncias, né, que alguns profissionais indicavam que essa mãe utilizasse esse bico, né, de silicone, esse bico intermediário. Mas hoje, né, a gente já sabe que o bico de silicone, muitas vezes, ele acaba trazendo algumas dificuldades futuras para a mãe que nem sempre vale a pena. Né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas dificuldades futuras, né? Porque talvez num primeiro momento ele até ajude, talvez num primeiro momento ele até alivie essa dor, talvez num primeiro momento o seu bebê, se você tem mamilos curtos, invertidos, até o seu bebê consiga, né, fazer uma pega com um pouco mais de facilidade nesse primeiro momento. Mas a longo prazo, né, conforme os dias vão passando, você vai perceber, né, ao longo aqui dessa live que eu vou estar comentando alguns problemas, né, eles vão surgindo e acaba sendo uma dificuldade muito grande para depois você seguir amamentando o seu bebê usando, né, esse bico. Então, primeiro eu já quero te pedir aí para compartilhar essa live, né, tocar aí no aviãozinho, se você conhece alguma gestante, se você conhece alguma mãe que está aí com seu bebê recém-nascido, que está passando por dificuldade, que está num aperto só, já pensando em desistir da amamentação. Então, compartilha com ela essa live, com certeza ela, né, vai ter um outro olhar aí sobre, especialmente hoje, esse tema, né, sobre o bico de silicone, o bico intermediário, tá? Muito bem, então quais são as principais dificuldades, né, a longo prazo que você eventualmente vai estar enfrentando, né, por conta de estar usando então esse bico, né? A primeira coisa é a textura. Então, quando o bebezinho vem para o peito sugar, né,
ele vai então estar sugando, né, esse silicone, que é completamente diferente da pele humana, né? Completamente diferente da pele humana. Então, a primeira coisa que ele já vai ter contato é, ao invés, né, da sensação ali, do próprio degustar da mama, ele já vai então ter contato somente com esse silicone, né? Então, é a primeira coisa que, inclusive, isso aqui imita muito, né, mamadeiras, as próprias chupetas, que também são um horror, né? A segunda coisa, quando o bebê vem para o peito, no peito nu, sem, né, o silicone, o que acontece? Quando a pega é adequada, né, essa região aqui do mamilo, né, essa região aqui do bico, ela vai se alongar, né, é como se fosse, se transformasse num verdadeiro elástico essa região, né? E conforme o bebezinho vai fazendo a sucção, né, essa região ela se alonga e ela vai bem lá no céu da boquinha do bebê e ela fica protegida lá no céu da boca do seu bebê. Essa é uma pega adequada, né? Ele precisa realmente estar protegido lá no céu da boca, porque o mamilo, né, o bico, ele só serve para sair o leite. Ele não tem a função de ser pressionado, não é para isso que ele existe, né? Ele é somente por onde o leite vai passar. Então, por esse motivo, ele precisa se alongar. Agora, quando você utiliza essa peça de silicone, né, esse bico, o que acontece? Ele vai ficar sempre ali, né, estático, não vai haver nenhum tipo de alongamento ali. Ele vai ficar sempre superficial ali, só nos lábios do bebê, né? Ele não vai se alongar por toda aquela região, né? Além disso, o bebê acaba, então, só pegando ali aquela pontinha. E quando ele pega só a pontinha, ele não estimula esta região aqui, ó, que a gente chama, então, de areola. Toda essa região marronzinha aqui, né, se chama areola. E ao redor da areola, a gente tem os tubérculos de Montgomery, que são aquelas espinhazinhas. As espinhazinhas são ductos, né, que se abrem ali naquela região. E quando o bebê vem sugar e ele faz esse movimento de sucção, esse movimento, esse contato da boquinha, esse contato da língua do bebê, envia uma mensagem lá para o seu cérebro e o seu cérebro interpreta da seguinte forma: opa, o bebê nasceu, tá tendo sucção, então eu preciso produzir leite agora, né? E aí o que acontece? Quando não há esse estímulo nessa região, esse estímulo tão superficial muitas vezes não é suficiente para desencadear essa resposta no seu organismo. E por isso muitas mães acabam tendo a sua produção de leite diminuída. Ou às vezes, se é muito no início, né, ainda está produzindo colostro, ainda demora muito mais tempo para realmente acontecer a pojadura, acontecer realmente, né, a descida do leite, né? Então esse é o grande problema, né, dessa questão do bico de silicone, né? Além disso, ele é também, né, uma peça que precisa ser lavada, que precisa ser esterilizada. Por quê? Porque o leite materno, ele vai ficar ali dentro, né? E ele vai também estar em contato com a pele, que naturalmente a nossa pele já tem, né, algumas bactérias e a sua própria flora ali, né? E aí o que acontece? Também ele tem esses furinhos, esses pequenos orifícios, né, que é por onde o leite passa. E se tudo isso não for realmente bem limpo, esterilizado, começa a proliferar uma quantidade desordenada ali, né, de fungos, de bactérias. E se eventualmente tiver alguma rachadura, alguma fissura ali no seu mamilo, é uma porta de entrada. E aí o que acontece? Os bichinhos que estão aqui dentro, eles entram, eles penetram ali na sua glândula mamária, fazendo então com que você, né, tenha um risco maior de desenvolver, então, por exemplo, a candidíase, né, que é uma infecção por fungos,
e também uma infecção por bactérias, né, que é a chamada mastite, né? Então, realmente é uma condição que pode levar, né, ao desmame também, né? Porque você, nessas condições, com a sua mama, então, muito dolorida, com a sua mama, né, inchada e demasiada, fica muito difícil amamentar e com isso vai ficando aquele acúmulo de leite, aquela quantidade maior de leite vai se acumulando ali e com tudo isso, né, você acaba, então, muitas vezes tendo todos esses problemas e essa dor, né, muito grande para poder amamentar. Além disso, né, a gente também tem mais uma outra dificuldade, né, que é a confusão de bicos. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, se você já ouviu eventualmente algum profissional falando sobre isso, né? O que é a confusão de bicos, né? Quando o bebezinho tá sugando o seio materno, né, ele tem então quando ele faz esse movimento de sucção e essa pega está adequada, essa região então do mamilo, né, ela vai ficar protegida lá no céu da boca, como eu já disse anteriormente, né? E aí o que acontece? Quando o seu bebê tá sugando somente o seu peito com essa pecinha com o bico de silicone, essa peça, né, fica diferente, ele fica só sugando a pontinha. A mesma coisa acontece quando ele tá sugando a mamadeira, quando tá sugando a chupeta. Ele só vai fazer mais um movimento de lábio, né, ali de sucção. E quando realmente ele vem mamar sem o intermediário, quando ele não vai mamar na mamadeira, por exemplo, né, o que acontece? Ele precisa abrir mais a boquinha, e ele precisa, então, abocanhar toda essa região mais escura aqui, que se chama areola, né? E aí, o que acontece? Quando o bebê, né, está muito acostumado a encher a barriguinha de uma forma mais simples, só ali com os movimentos do lábio, e de repente ele já precisa abrir um bocão de jacaré e realmente fazer um movimento para frente, para cima e para trás, para frente, para cima e para trás da língua, né? Todo esse movimento da língua coordenado com a respiração, com a deglutição, né? Ele precisa aprender a fazer tudo isso, a coordenar tudo isso. Na cabecinha dele fica confuso, porque de um jeito, né, é mais simples, ele enche a barriguinha, e de outro jeito ele já precisa fazer todo, né, esse movimento de extração ali do leite da sua mama. E aí, o que acontece? Ele passa a optar, então, pela primeira opção, que é mais fácil. E aí, muitas vezes, né, o bebê está muito acostumado a receber mamadeira, ou até mesmo a sugar com o bico intermediário ali, né, a extrair o leite dessa forma. E aí, de repente, se você não quer mais usar o bico intermediário, ou se você não quer mais dar a mamadeira, o que acontece? Nos primeiros dias, né, nos primeiros momentos, seu bebê vai achar muito estranho. Talvez ele vá começar a sugar e fazer movimentos de apertar a gengiva ali na região do seu mamilo. Talvez você tenha que corrigir várias vezes essa pega, porque você coloca ele, posiciona direitinho ele, de repente ele vai escorregando e começa a pegar só ali na pontinha, né? Então, é realmente um reaprendizado, né? Ele precisa aprender a mamar novamente, né? Porque ele estava acostumado com aquele outro movimento. Em situações mais graves, por exemplo, muitas mães relatam às vezes que falam: nossa, meu bebê tá com nojo da minha mama. É só ele vir pro peito e ele começa a ficar nauseado, começa a dar ânsia, parece que vai vomitar e não quer mais pegar o meu peito, né? E quando essas mulheres falam isso, é realmente assim, ó, uma dor muito grande. Eu sinto a dor, né, dessa mulher, dessa mãe, porque pra gente isso é algo assim, meu Deus do céu, né? Como é que meu filho agora tá recusando meu peito? Se essa é a forma desse bebê se alimentar, como é que essa criança vai sobreviver sem peito, né? Porque muitas vezes você até foi orientada num primeiro momento a complementar com fórmulas, né? E às vezes o próprio profissional não te orientou muito bem de que maneira você ia oferecer esse complemento, né? Não te deu outras alternativas, outras opções para que você oferecesse, por exemplo, as colheradas, no copinho, numa xícara que você tenha na sua casa, né?
ou até mesmo, né, numa colher dosadora, que hoje a gente já tem vários artigos, né, de amamentação, enfim, que se você quiser comprar, quiser utilizar, né, nesse sentido de oferta do seu próprio leite, que não seja na mamadeira, né? Então, existem outras alternativas, mas às vezes o profissional que te atendeu, ele não te deu nenhuma orientação, ele simplesmente disse, ó, coloca no peito, deixa mamar e depois complementa com 20 ml de fórmula, né? E aí você, às vezes, não faz ideia de que existem alternativas. É a primeira coisa que veio na sua cabeça, ou às vezes até algum familiar, né, que estava com você na consulta, sai da consulta médica, já passa numa farmácia e compra o quê? Uma mamadeira, né? E aí, porque é algo assim, tão já, né, cultural, que às vezes, nem naquele momento, às vezes as pessoas nem têm muita opção de pensar, de pesquisar outras coisas, e é aquilo que tá mais fácil, né? Então já passa, já compra uma mamadeira. E aí a criança se acostuma, né, a sugar ali, de forma que ela vai enchendo a barriguinha mais rapidamente, e aí daqui a pouco ela não quer mais a mama, né? E acaba acontecendo esse desmame precoce, né? E aí essa criança acaba ficando com nojo do peito. Mas qual que é essa questão do nojo do peito? Não é que ela tá com nojo, que ela tá de alguma forma, né, pensando que o seu peito é sujo ou qualquer outra coisa, né? Porque quando a gente, adulto, pensa numa situação de nojo, vem na memória alguma coisa que a gente já tenha vivido, que a gente já tenha experimentado e que talvez não tivesse, né, condições assépticas, né, de higiene. Então, mas para o bebê isso não existe, né? Na cabecinha dele, essa questão de nojo, de dar ânsia, de recusar o peito, não tá ligado a isso. Tá ligado a uma coisa que eu vou te mostrar agora, né? Então, como eu tava dizendo, o bico de silicone, o bico intermediário, ele fica ali, né? O bebê tá sugando, ele fica só ali na boquinha, né? Mais nessa região aqui bem superficial. E aí, quando você vai começar, né, a deixar de lado uma madeira, você quer sair do bico intermediário, né? E aí, nas primeiras vezes, o seu bebê vai começar a sugar o seu peito nu, né? Sem o intermediário, o que que acontece? O seu mamilo, né? Ele vai se alongar. Lembra que eu disse agora há pouco que o mamilo ele vai se alongar até o céu da boca da criança? E aí, o mamilo estando protegido lá no céu da boquinha, que é a pega adequada, né? Ele vai ter, então, pela primeira vez, né, este movimento do mamilo no céu da boca da criança, né? O mamilo vai ficar lá em cima, em contato, né, com o palato duro, que a gente chama. E aí, neste momento, pode ser que o seu bebê, então, tenha essa náusea, tenha esse episódio aí que muitas vezes a gente interpreta como nojo da mama, mas que nada mais é, né, que o seu mamilo, né, tocando ali no céu da boquinha e ele não estava acostumado com esse movimento antes, né, porque no bico de silicone ou mesmo na mamadeira, eles não se alongam, né, eles ficam muito superficiais ali na boquinha do bebê. Então, também esse, né, é um motivo, né, pelo qual você, então, vai ter, né, um problema aí com essa questão, né. E nada mais justo, né, te dizer aqui que o seu bebê, ele não conhece nenhum tipo de bico, né? O seu bebezinho, quando ele estava dentro da sua barriga, ele não precisava sugar, ele não tinha, né, essa necessidade, porque o cordão umbilical já fazia todas as trocas para ele. Fazia troca de gás carbônico, de oxigênio, levava os nutrientes, né? Tudo que ele precisava tá ali e ainda servia de brinquedo. Muitas vezes ele ainda ficava ali brincando, né, com o cordão umbilical. Não é raro a gente ir fazer uma eco, né, fazer um ultrassom e de repente tem aquela imagem ali dele brincando, dele se escondendo ali, né? Muitas vezes dá até voltas ali no cordão e é realmente muito bonitinho, né? Mas ele quando nasce, ele não conhece e ele precisa aprender a mamar, né? Todos os bebês, todos os seres humanos, né, os filhotes de mamíferos,
eles nascem com um reflexo de busca ou voracidade, que facilita o ato da amamentação. Então, logo que o bebê nasce, um dos primeiros reflexos que são testados pelo pediatra ali ainda na sala de pós-parto, ali de observação do recém-nascido, é tocar, né, aqui na bochecha, tocar na lateral. E quando é feito esse toque, o bebê lateraliza a cabeça e tende a abrir a boca, né? Justamente esse reflexo é para que a criança, então, ela já nasce com esse instinto, né? Para facilitar a amamentação, para facilitar esse momento dela se alimentar, porque agora não vai mais existir o cordão. Mas esse reflexo, né? Essa natureza tão sábia, tão maravilhosa, esse estímulo, né, primitivo que existe, só ele por si só não é suficiente para que o bebê realmente consiga mamar no peito. É preciso que você ensine ele, que você tenha paciência, que você tenha informações, que você tenha técnica para conseguir guiar o seu bebê nessa nova missão, né, que é se alimentar ali com o seu próprio leite, né? Então, por esse motivo, né, o bebezinho a gente deve evitar, né, oferecer todas essas bicos artificiais, mamadeiras, né, chupetas, tudo isso que não faz parte daquilo que é natural, porque a amamentação ela é algo natural. E às vezes a indústria coloca na nossa mente que a gente precisa de muitos artigos, que a gente precisa, né, de muitas coisas, né, para conseguir amamentar o nosso bebê. E, na verdade, a gente só precisa doar o nosso tempo, o nosso amor, o nosso carinho ali, né? Porque realmente é uma dedicação, né? Você tá amamentando o seu bebê exclusivamente com o seu peito, né? Então, realmente é bem importante você tentar evitar ao máximo tudo isso, né? Muito bem, então, e se você já tiver, né, usado, então, o bico intermediário, se eventualmente você já tiver dado uma mamadeira para o seu bebê, se você já tiver, né, vamos dizer assim, mostrado para o seu filho que existe uma forma de se alimentar que não o seu peito, né, nu ali, o seu peito só ele só, né? E aí, de repente, você agora sabe, né, dessa dificuldade, desses riscos todos e você quer abrir mão, né, desse bico intermediário, você quer abrir mão dessa mamadeira. Como é que vai ser isso, né? Então, vou te passar aqui agora algumas coisas que você pode estar fazendo para ajudar o seu bebezinho, porque realmente tudo aquilo que a gente ensina para a criança, tudo aquilo que a gente coloca para a criança ali, de uma forma orientada, aos poucos ela vai aprendendo, né? Claro que muitas vezes vai exigir um pouco mais de paciência, um pouco mais, né, do seu próprio empenho ali mesmo, né? Tentar várias vezes, talvez não seja da primeira vez que você vai conseguir tirar o intermediário, tirar a mamadeira, né? Mas isso não significa que você vai desistir, né? Porque tudo isso cada dia é de um jeito. Às vezes hoje está muito difícil, pode ser que amanhã, na primeira tentativa também esteja, mas pode ser que na segunda tentativa seja um pouco mais fácil, o bebê está num momento mais tranquilo, mais calmo, né? Então, talvez você vá conseguindo fazer essa transição. Tem algumas mães que conseguem fazer essa transição de uma hora para outra, de uma forma bem rápida, né? E outras já têm um bebê que, dependendo do tempo, né, do período em que esse bebê já se acostumou tanto, né, a esses bicos artificiais, que muitas vezes tirar de uma hora para outra de repente pode ser muito difícil tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Isso também está muito ligado à sua autoconfiança, né? A mulher realmente entender que o tipo de corpo que ela tem não influencia, não interessa se ela tem um bico curto, se ela tem um bico comprido, se ela tem um bico invertido, né? Independente do tipo de mamilo que essa mãe tenha, né? Ela precisa receber apoio, né? Independente, né, de qual formato seja o seu corpo, porque veja, a gente hoje, né, nós moramos aqui no Brasil, a gente tem uma infinidade, né, de corpos, de pessoas diferentes, né, a gente tem
uma mistura de raças muito grande. Então, a gente não pode considerar que o seio materno ele tenha um único formato e a gente vai ensinar uma única coisa para o bebê. Não, né? Cada mulher tem um tipo de corpo, tem um formato, um biotipo, né? Então, isso é muito importante também para que você, então, fique tranquila, né? Quanto a essa questão do seu corpo, do formato que você tem aí nos seus mamilos, tá? Tomar um chazinho, senão daqui a pouco eu começo a tossir. Que eu falo sem parar e essa hora eu já vou ficando meio sem voz. Muito bem, então primeira coisa, o que você vai fazer, né? Se você já tiver com dificuldades para retirar o intermediário, né? Primeira coisa, né? Se você não utiliza o Slim, bem importante você começar a usar, tá? Por quê? Porque nesse momento do Slim, você vai estar com o seu bebezinho ali no seu colo, né? Bem em contato com você, com a região do seu peito. Ele vai poder ouvir as batidas do seu coração, né? Dessa forma, o seu bebê acaba ficando mais calmo, mais tranquilo. Se você estiver numa região que não esteja fazendo tanto frio como aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, dependendo do lugar onde você está me vendo aí no Brasil, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, mesmo no inverno, né? Você pode também estar utilizando o Slim, você pode estar sem a sua roupa de baixo, seu sutiã, e aí você só vai, né, colocar ali uma manta, um cobertor, né? Enfim, você vai se agasalhar, né, de uma outra forma, e até porque quando o bebê fica em contato, né, ali com o seu peito, vocês vão trocar o calor, né? Então, é uma troca de calor, o bebê vai te aquecer e você vai aquecer o seu bebê, né? Mas, enfim, tentar ficar sem sutiã para que o seu bebê vá cheirando essa região do seu peito, vá sentindo o cheiro do leite materno. O cheiro do leite materno tem essa característica muito peculiar, muito diferente, né, de todas as outras coisas. Então, o bebezinho, ele vai ficando ali e ele vai naturalmente, né, despertando. Lembra que eu comentei ali do próprio reflexo, né, de busca ou voracidade, que é quando toca a bochechinha, toca a boquinha, ele tende a volver o rostinho para o lado do toque e abrir a boca, né? Então, naturalmente, o seu bebê aqui nessa região, ali próximo do seu peito, próximo do seu mamilo, já vai gerando nele, né? Esse estímulo natural, né? Então, outra coisa também que ajuda bastante, né? Quando você começar a identificar os sinais de fome do seu bebê, né? O choro é o último estágio da fome. Antes de chorar, o bebê já vai ter dado inúmeros outros sinais de que realmente ele tá com fome, que ele quer sugar, né? Então, aprender a identificar esses sinais de uma forma mais rápida e já começar na preparação da sua mama, preparação do ambiente para que você consiga amamentar de uma forma tranquila, né? E realmente começar a oferecer o seu peito enquanto ele ainda tá tranquilo, enquanto ele não tá bravo. Porque você tentar fazer essa transição no momento que ele já tá com muita fome, pode ir muito ativo, né? Pode ser que seja mais difícil, porque ele vai começar a sugar, ele tá com fome, ele quer extrair o leite, então ele vai sugar, e aí pode ser que se você tiver esses mamilos mais curtos, mais invertidos, por exemplo, né? Pode ser que nesse primeiro momento ele ache ainda mais estranho, e aí ele se recuse, e aí ele chora, e aí você vai ficar mais nervosa, e você estando mais nervosa também, essa questão hormonal que influencia muito, né? Porque você precisa da ocitocina para conseguir fazer a liberação, né, do seu leite. E a ocitocina é o hormônio do amor, ela é produzida em situações de bem-estar, em situações de tranquilidade. Se você tá estressada, se você já tá cansada, se o seu bebê tá ali tentando sugar e ele tá bravo, tá nervoso, tá chorando, você sabe que ele já tá com muita fome, né? Passou muito do horário, e aí você tenta oferecer essa mama, é assim, algo bem complicado, né? E aí pode ser que nesse momento você queira desistir, porque foi muito difícil. E aí você não quer ter que passar de novo por essa situação de estresse, né? Então, minha dica aí, minha sugestão é que você
realmente identifique, né, esses primeiros momentos aí de fome, tá? E, né, assim que você conseguir oferecer o seu peito nu, sem precisar de utilizar o bico intermediário, né, ou mesmo a mamadeira, eu sugiro que você, então, faça a abolição completa, tá? A abolição completa, seja da mamadeira, seja do bico intermediário. Por quê? Porque você não pode ensinar o seu bebê a começar a sugar, ensinar, orientar ele a fazer essa sucção da sua mama em um momento e no outro já meio que destreinar ele, né? Uma hora você treina ele a fazer a coisa certa e daqui a pouco você já deixa cair por terra aí todo esse empenho. Então, uma vez que você conseguiu retirar o intermediário, uma vez que você conseguiu retirar a mamadeira, não retornar, né? Não retornar. Por quê? Porque aos poucos ele vai se adaptando, né? Então, eventualmente, né, você vai levar aí 2 dias, 3 dias para conseguir fazer essa transição. Quando finalmente você conseguir fazer essa transição, né, você então não retorne mais, né, com o silicone, com a mamadeira, né? E vamos supor que você tenha colocado o seu bebê, né? Você tenha colocado ele para sugar ali, não deu certo na primeira tentativa, na segunda tentativa, na terceira tentativa, enfim, não tá dando muito certo. O que você tem que fazer nesses casos, né? O que você deve fazer nesses casos é ordenhar o seu leite, retirar o leite da sua mama, né? E oferecer para o seu bebê no copinho ou as colheradas, né? Então, você vai retirar o seu leite, vai armazenar na geladeira e aí você vai oferecer para o seu bebezinho num próximo momento. Talvez naquele momento que você não tenha conseguido, você precisou usar o silicone, você precisou oferecer na mamadeira, paciência. Então, no próximo horário, você vai tentar de novo. Se você não conseguir, você então vai fazer essa ordenha, né? E oferecer aos poucos ali para o seu bebê, então ali com as colheradas ou mesmo com com o copinho, né? Porque daí você evita tá retornando então para o bico intermediário, né? Muito bem. E muita gente, né, tem me perguntado, dizem, Ju, mas você só tem o curso online, né? Essas tuas dicas, essas tuas orientações, né? Essa forma que você vê a amamentação e que você nos passa aqui com o seu conteúdo, né? E muitas me dizem, nossa, olha, eu chego a tirar print aqui dos seus stories, porque realmente as dicas que tem aqui, só as dicas, né, que eu pego aqui nos seus stories estão me ajudando muito na amamentação. Desistir de amamentar, né? Outro dia eu li uma mensagem de uma seguidora muito querida, que estava com bastante dificuldade para amamentar o seu pequeno, né? E ela, depois eu chamei ela, conversei e tal, e ela me disse, olha, eu tenho acompanhado os teus conteúdos aqui, eu desisti de não oferecer o peito, né? Eu decidi que eu vou continuar amamentando. Então, eu sempre recebo, né, o carinho de vocês, eu sempre recebo muitos elogios ali, mas também eu tive uma seguidora outro dia que me disse o seguinte, olha, eu já te acompanho faz um tempo, eu era gestante, né? Eu já estava aprendendo várias coisas aqui com o seu Instagram, eu já estava aprendendo várias dicas aqui, acompanhando seus stories, e tiro print dos stories e vou depois lendo e relendo. Mas, o que acontece? Quando meu bebê chegou, eu não imaginava que seria tudo isso. Porque eu vi ali relatos das mães, nas caixinhas de perguntas, às vezes tinha aquela dificuldade, mas quando a gente está vivendo esse momento, parece que ele é muito maior, parece que ele é gigantesco. E é um momento tão intenso que a gente vive em função da criança. A gente vai só amamentar, mudar a fralda, preparar as coisinhas do bebê. Olhe lá a gente conseguir tomar um banho, a gente conseguir comer, fazer uma refeição, né?
Então, realmente é muito intenso e as dúvidas, as dificuldades, elas vão acontecendo a todo momento. E essa pessoa me disse, olha, eu não consigo acompanhar as aulas, né? As aulas do curso de amamentação, porque realmente a demanda é muito intensa e eu tenho as minhas necessidades aqui, né, com o meu bebê. Então, né, não consigo, não dá tempo de acompanhar todas essas aulas. Você não poderia me atender individualmente, né? Você não poderia avaliar essa mamada, você não poderia me ajudar, me acompanhar, né, nesse primeiro momento. E eu, claro que ajudei ela, né, nesse primeiro momento, mas eu fiquei pensando nisso, né, fiquei pensando muito nisso. Pensei, será que essa dificuldade, essa pessoa que me trouxe essa questão, será que isso também não é algo que outras mulheres, que outras mães também estão precisando, estão necessitando, né? Algo mais urgente e mais individual, algo mais de pegar mesmo na mão e te ajudar, né? E eu fiquei pensando bastante nisso, e esse é o mês, né, de amamentar, é o mês dourado, né, o agosto dourado, mês da amamentação aqui no Brasil, né, que a gente comemora o padrão ouro do leite materno, né? Por isso se chama agosto dourado, tão importante nesse momento aí de retomada, porque infelizmente a gente teve, né, um período aí com a pandemia que a gente ficou em casa, muitas mães ficaram em casa, não puderam então fazer um acompanhamento, um pré-natal realmente com excelência, não puderam receber todas as orientações dos profissionais, né? Então, a gente teve um aumento de 40% na morte de mulheres, né, de mães que são considerados até 45 dias pós-parto, né? Então, assim, olha a dificuldade que essas mulheres tiveram, né? E esse indicador, ele não era tão baixo desde 2015. Então, realmente é uma dificuldade, as pessoas elas precisam receber esse apoio, essa orientação, né? Porque o que a indústria fez com a cabeça da maioria das pessoas foi, assim, algo catastrófico, né? Desde que a gente começou com a Revolução Industrial, que as mulheres foram convocadas a trabalhar, né, fora, a ter a sua vida fora de casa, a facilidade da fórmula seduziu muitas famílias, né? Essa opção de você ter uma latinha, né, ali, não precisar de geladeira, você simplesmente com essa praticidade conseguir alimentar o seu filho, e a indústria sempre vendendo que não é qualquer tipo de alimento, que esse seria um alimento que ia deixar o seu filho mais inteligente, mais robusto, ia ajudar a dormir melhor, né? A questão das cólicas ia ajudar, então, favorecendo o trânsito intestinal. Então, tem várias substâncias ali dentro, né? Dessas latinhas que prometem mundos e fundos, né? E, infelizmente, a indústria levou essas latas, né, de leite para dentro dos hospitais, convenceu profissionais, médicos, enfermeiros a sugerir, no momento da alta, né, que os pais, então, comprassem esse leite e oferecessem para as suas crianças, né? E isso foi horrível, né, até a década de 80. E aí, a partir da década de 80, a gente teve um movimento aqui no Brasil, né, já que tinha muitas crianças realmente desnutridas, né, com excesso de açúcar no sangue, enfim, uma dificuldade muito grande de conseguir reverter esse quadro depois, né, porque realmente foi muito difícil, e a amamentação ela era considerada algo sem valor até então, né, e o próprio alojamento conjunto, né, não existia naquela época. As mães tinham seus bebês e ficava a mãe num quarto e o bebê lá no berçário, né? Então, assim, a dificuldade que era começar a amamentar essa criança, né? A questão do contato pele a pele. Então, assim, eram várias situações que dificultavam muito a amamentação aqui no Brasil. E aí, a partir da década de 80, que a gente teve, então, a NBCAL, né? Que é a norma hoje brasileira, né? Que realmente regulariza todas, né, as questões sobre a alimentação do bebê, sobre a alimentação do recém-nascido, que inclusive implantou, né, os 10 passos para o aleitamento materno, a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Então, dependendo da maternidade que você vai ter o seu bebezinho, ela pode ter esse selo, né, de Hospital Amigo da Criança, onde todas essas normas elas precisam ser respeitadas, né?
a presença do acompanhante junto com a mulher no momento do parto, né? Então, enfim, são várias modificações que a gente teve e que ajudaram muito nessa questão da amamentação. Mas a gente sabe que as pessoas mais velhas que, né, tiveram muito contato, né, com essa questão da indústria, com essa questão das fórmulas, elas ainda têm uma dificuldade muito grande de acreditar no leite da mãe, em acreditar que realmente o leite materno, somente ele é capaz, né, de nutrir esse bebê, de nutrir essa criança, de que essa criança vai ganhar peso, de que ela realmente vai crescer, se desenvolver da forma que é preciso, né? Parece que só o ato de amamentar é muito simples, parece que a criança precisa ter alguma coisa a mais, né? Engrossar ali um mingauzinho de maisena, dar um chazinho, parece que, né? Especialmente as pessoas mais velhas, elas têm isso na cabeça delas, né? Muito vivo ali, esse negócio de querer sempre dar alguma coisa a mais. E a gente, né? A nossa geração aí, se você nasceu aí depois da década de 80, né? Nós agora que estamos sendo mãe, né? A partir de agora, a gente já tem uma outra visão de tudo isso, porque hoje, graças a Deus, a gente tem, né? Mais informação, mais conhecimento, a gente já tem muito conteúdo disponível, né? Eu aqui fico sempre trazendo conteúdos, né? Então, existe uma forma de olhar a amamentação diferente do que era antes. Mas quando você tem o seu bebê, normalmente você vai ser você, o seu marido, né? E a sua mãe ou a sua sogra, ou às vezes uma pessoa mais velha. E aí você não tem muito com quem dividir isso, né? Você não tem muito com quem tirar essas dúvidas, essas dificuldades todas. Então, por esse motivo, se faz necessário alguém, um profissional, uma pessoa que realmente vá assistir, né, você nesse momento aí de amamentar o seu bebê. Então, com todo esse contexto, né, eu resolvi então criar agora, né, tô lançando aqui em primeira mão nesta live, né, essa modalidade de atendimento, né? Então, como é que vai se chamar essa modalidade, né? Eu vou fazer então um acompanhamento diário de amamentação, né? Como é que funciona esse acompanhamento diário de amamentação? Então, se você teve o seu bebezinho agora, né? Se você ganhou o seu bebê, se você tá chegando do hospital aí na sua casa, se você de repente até tem essas pessoas que vão te dar apoio, que vão te ajudar, mas realmente você precisa de um olhar mais profissional, de um olhar que realmente vai tirar as suas dúvidas, né, com olhares pelo que a ciência diz, né, pelo que realmente pela questão do seu próprio organismo, da produção do leite, né. Então, o que realmente faz sentido para a amamentação e o que realmente é só um mito, é só alguma coisa que as famílias vão fazendo, vão passando de geração em geração, né? Mas que na verdade não faz muito sentido, né? Então, com isso, né? Eu vou poder então acompanhar diariamente você, né? Como é que vai funcionar isso? Você, se tiver interesse, vai me mandar uma mensagem, né? Ali nos destaques do meu Instagram, a gente tem ali um destaque que é o acompanhamento, você pode entrar ali naquele destaque, tem um número de WhatsApp ali, é só você clicar. Você também pode entrar ali no link da minha bio, também tem um número de WhatsApp, você também pode, ou então você pode simplesmente me mandar uma mensagem ali, um direct, né, me pedindo informações ali sobre este acompanhamento. E aí, né, eu vou te passar ali o meu WhatsApp, se você me chamou no inbox, vou te passar o meu WhatsApp e a gente então vai começar a conversar pelo WhatsApp, tá? De forma bem simples, o WhatsApp eu escolhi a forma de comunicação mais rápida e mais simples para você que acabou de ter o seu neném, que, né, às vezes, enfim, tem que entrar ali. Eu tinha pensado, inclusive, de deixar disponível ali na Hotmart, mas nesse primeiro momento eu quero fazer pelo WhatsApp, porque às vezes você vai ter que ficar esperando o login e a senha chegarem no seu e-mail, pode ser que, né, você não esteja com muito tempo ali para estar fazendo a ativação ali, entrando, fazendo o agendamento dessa consultoria online, então talvez isso complique um pouco as coisas, né? Então, nesse momento eu quero a forma mais rápida e mais simples de te ajudar, tá? Então, a mais rápida e mais simples é o WhatsApp, sem
sem ter o que dizer, né? Sem ter choro nem vela. Então, você vai me chamar no WhatsApp, tá? E aí, como é que vai ser essa ligação, né? Eu vou fazer uma videochamada com você. Eu vou te ligar, você vai me falar mais ou menos um horário que você pretende amamentar o seu bebê, né? Porque ele não pode estar dormindo quando eu ligar. Eu quero realmente ver o seu bebê sugando, né? Então, de repente, a gente combina mais ou menos um horário e nesse momento eu vou te ligar, tá? Vou fazer uma ligação de vídeo e aí a gente vai conversar, né? E eu vou tirar suas dúvidas, eu vou falar com você. A gente vai fazer a preparação do ambiente de amamentação. Nós vamos fazer juntas, né? Como é que você vai preparar um lugarzinho bacana para você conseguir amamentar o seu bebê? Ah, Ju, mas eu já comprei almofada de amamentação, eu já comprei poltrona, eu vou amamentar no quarto do bebê. Ok, não tem nenhum problema. Mas além disso, ainda tem alguns toques muito importantes, né? Que você ainda precisa adicionar nesse seu cantinho aí, enquanto você estiver amamentando. E aí, nesse momento da videochamada, a gente vai conversar sobre isso, né? Depois disso, a gente vai conversar sobre a preparação da sua mama. Por que que é tão importante você preparar a sua mama? Para que você não ofereça a sua mama endurecida, muito cheia. Porque daí o bebê vai começar a pegar só na pontinha. Ele não vai conseguir, a boquinha é muito pequena, ele não vai conseguir abocanhar a região correta e realmente aplicar a técnica da casinha, né? Então, por esse motivo, você precisa fazer ali a fluidificação desse leite também, para que ele já comece a sair, para que assim que o bebê pegar o seu peito, já tenha uma gotinha para fora e ele realmente comece a lamber, já sinta o cheiro do leite e tenha vontade de sugar, né? Então, isso é muito importante, tá? Depois disso, né, as técnicas de amamentação, desde o posicionamento, da forma com que você vai pegar, o rodízio dessas posições, que é tão importante para o seu bebê e para você, né? Além disso, a avaliação dessa sucção. O bebê pegou, tá doendo? Vamos parar, vamos começar de novo. Dor não é normal, você não tem que sentir dor, você só vai sentir a pressão, né? Então, corrigir essa pega. Depois disso, né, conseguiu pegar, posicionamos, tá adequado a pega, você não tá sentindo dor, você realmente tá ouvindo o seu bebê engolindo leite, né, não tem barulho ali de estalar da boquinha, não tá tendo ar ali nas frestinhas, né, nada, tá bem, estamos avaliando essa pega, tá tudo direitinho. Então, agora é o momento que a gente vai conversar sobre como é que você vai fazer para aumentar a produção do seu leite, né? E aí eu vou te passar também algumas técnicas que vão ajudar o seu bebê a ganhar peso, né? O seu bebê a realmente estar sendo nutrido com o seu leite, né? Porque uma coisa é o seu bebê ficar ali no colo só chupetando, né? Só fazendo a sucção não nutritiva. E outra coisa é ele de fato estar se alimentando, estar enchendo a barriguinha. E isso é algo muito importante para o seu bebê, né? O peso, a curva de crescimento e de peso, o que determina que realmente o seu bebê esteja sugando, né, esteja crescendo, esteja ganhando peso, não é a quantidade de vezes que ele vai, de quantidade de tempo que ele vai ficar sugando ali a sua mama. É também a quantidade de tempo, mas é a quantidade de vezes que ele está realmente sugando e extraindo leite. Não basta colocar o seu bebezinho ali e ele, né, ficar ali, eu fiquei 1 hora com o neném agora. Tá, mas dentro dessa 1 hora, quanto tempo de sucção ativa? Pode ser que ele mais tenha cochilado no seu colo, no seu peito, do que realmente sugado, ingerido leite. Então, tudo isso eu vou estar te ensinando também, vou estar te mostrando todos esses macetes, né? Além disso, né, você vai aprender também a técnica da casinha, que vai prevenir as fissuras, né, os machucados, as rachaduras. Caso você já tenha tido alguma fissura, algum machucado na sua mama, né, com essa técnica você vai aprender, né, a reposicionar o bebê para que ele não continue machucando e dessa forma vai ser possível também você continuar amamentando mesmo que esteja dolorido um pouquinho ainda, porque você vai sentir só a pressão, você não vai sentir a dor, né?
vai ficar protegido ali no céu da boquinha. E além disso, algumas outras técnicas para acelerar a cicatrização desses mamilos, tá? E talvez você esteja com vontade de me perguntar, né? Mas tá, e quanto tempo vai durar essa videochamada? Vai durar o tempo que for necessário. Cada bebê, cada mãe tem o seu tempo. Não adianta eu marcar no relógio, olha só, vou fazer uma videochamada e vai durar 1 hora. Pode ser que dure 2, pode ser que dure 3. A gente não sabe, né? Quem vai nos guiar é o seu bebê, né? E você. É que vai fazer esse guia, essa condução dessa primeira videochamada. E depois disso, dessa primeira videochamada, eu vou continuar fazendo contato com você ao longo de 1 semana. E se precisar, a gente vai fazer nova videochamada. E se precisar, a gente vai ficar 1 hora, vai ficar 2 horas, não interessa quanto tempo a gente vai ficar. Mas em 1 semana, o que eu quero é que o seu bebê esteja sugando a sua mama, sem que você sinta dor, já com indícios de aumento da produção do leite, cicatrização das feridas caso haja, e caso ainda não haja, não é para haver mesmo, né, para continuar sem fissuras. E além disso, né, você não precisar de nenhum acessório de amamentação. Então são 5 vantagens que você vai ter ao longo desta semana de acompanhamento diário pelo WhatsApp da amamentação, né? Então, realmente, este acompanhamento, né? Essa realmente interação ali, você, o seu bebê, essa conexão, né? Eu vou poder estar acompanhando vocês, né? Aqui do lado de cá, e vamos poder, então, acertar todas as pontas que eventualmente estejam soltas para que você realmente consiga amamentar o seu bebê somente com o seu peito, sem precisar de fórmulas. Caso você esteja dando fórmula por indicação médica, por indicação do pediatra, né? Eventualmente seu bebê nasceu prematuro, esteve hospitalizado, esteve na UTI, né? E aí saiu de lá com recomendação de uso da fórmula, completamente digamos, coerente, né? É um bebê que nasceu antes do tempo, enfim. Mas, ao longo dessa semana, te ensinando essas técnicas, você vai ver que você vai começar a produzir muito leite, né? E aí, dessa forma, gradativamente, a gente vai fazer uma avaliação para que você vá migrando. Se você dá fórmula na mamadeira, por exemplo, migrar para o copinho. A questão da confusão de bicos, né? Que a gente também conversou aqui. Então, todas essas situações a gente vai conversar caso a caso, né? Dependendo da sua situação aí. Eu tenho mamilos invertidos, eu tenho mamilos curtos, meu bebê não tá conseguindo pegar. Também temos técnica para isso. Mas o meu bebê já tá pegando agora com o intermediário, finalmente, graças a Deus. Vamos tentar gradativamente tirar esse intermediário por todos esses problemas que eu já citei aqui no início dessa live, né? Mas o meu bebê já tá acostumado com a mamadeira. A mamadeira ainda vai ser tema de uma live, né? Porque os problemas que a mamadeira traz para a criança, né? E a gente aqui não tá para causar problema para a criança, a gente tá para trazer mais saúde, tanto para a criança quanto para você, né? E hoje o que a gente tem de mais saudável é o leite materno, não é mamadeira, não é fórmula. A fórmula é lá os nossos avós, né, que tinham essa ideia. Hoje a gente já sabe que essa questão da fórmula é a indústria que está querendo te vender uma lata de leite que não é barata, né? Então, todas essas questões, né? E aí, eu vou estar fazendo esse acompanhamento diário, né? Para que você e o seu bebê, então, consigam estar plenos nesse período que passa tão rápido, a gente fica com tanta saudade. O meu hoje já tá com 4 anos e meio, né? E eu me lembro nos primeiros dias, meu Deus do céu, como era difícil, né? Fazer ele pegar, fazer ele começar a sugar. Às vezes começava a sugar e largava o peito e começava a chorar. E aquilo vai dando uma angústia, né? Interna aqui na gente, que é mãe, que quer que as coisas fluam. A gente quer que eles já nasçam, né? Conseguindo se alimentar, conseguindo sugar. E a gente já quer amamentar de uma vez, a gente já quer
fica angustiada porque, meu Deus, essa criança vai ficar com fome, né? Então, são muitas dificuldades aí, muita solidão, né? Não ter muito com quem dividir tudo isso. E aí, então, né? Vou declarar aí aberta, né? Essas vagas. E neste mês da amamentação, esse acompanhamento diário, né? Ele, então, está com um valor promocional, né? Então, eu, neste momento, ainda tenho condições de ofertar essas vagas para este mês, né, com um valor, então, de R$300, tá? R$300 para você receber todo este acompanhamento, tá? E aí, você vai poder pagar, né, parcelado, você vai poder pagar aí da forma que você conseguir pagar, tá? Fique bem tranquila quanto a isso. Eu quero primeiro que você amamente seu bebê. Quero primeiro que você consiga, terminada essa semana, que você realmente consiga estar amamentando o seu bebezinho da melhor forma possível, tá? Que ele possa estar recebendo o seu leite, que é o melhor alimento do mundo para ele. Então, é isso que eu quero neste mês de agosto, mês da amamentação, né? Que você realmente consiga amamentar. Então, agora não tem mais desculpa, né? Se não tinha tempo de assistir o curso, então agora vai ter a consultoria individual, vai ter esse atendimento, né? Esse acompanhamento diário de amamentação, tá? Então, eu espero muito que você dê esse passo, que você, né, me chame ali para que a gente possa, então, iniciar o quanto antes, né? Então, é isso aí que eu tinha para te falar, né? Para fazer esse convite hoje, para que você, então, siga com a amamentação, né? Por mais difícil que talvez seja num primeiro momento, toda dificuldade passa. O que fica são os frutos da amamentação. Tá certo? Então, uma boa noite para você e a gente se vê na próxima live. Um beijo!